Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na edição de hoje, uma reportagem especial sobre a aprendizagem no campo, uma forma de capacitar os jovens para o ingresso no mercado rural. O quadro Direitos e Deveres traz as dúvidas trabalhistas do motorista de ônibus e da coordenadora de recursos humanos de uma empresa de transporte público. Quem dá as respostas é um juiz de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E mais, você vai saber o que é litigância de má-fé em uma reportagem do TRT da Bahia. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma artista plástica que utiliza vários tipos de vidros para produzir peças decorativas. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Há quase 18 anos, a aprendizagem é uma realidade no Brasil e é uma das melhores formas de combater o trabalho infantil. Seja em órgãos públicos, privados, em comércios ou escritórios, jovens aprendizes entre 14 e 24 anos podem trabalhar com um contrato de trabalho especial. E você sabia que até na produção de verduras e legumes eles têm participação? É isso mesmo, há também a aprendizagem no campo, uma forma de capacitar os jovens para o ingresso no mercado rural. A repórter Gisele Mourão visitou uma propriedade que atua na formação profissional rural de jovens que, assim como os pais, têm paixão pela vida no campo. É o que você confere a partir de agora na reportagem especial de hoje. Aqui nessa fazenda, que fica perto de Brasília, no Distrito Federal, o trabalho não para. Vários legumes e verduras, como cenouras, batatas e cebolas, são plantadas, colhidas e separadas para serem distribuídas por todo o Brasil. Toda essa produção é feita pelos trabalhadores rurais. Muitos trabalham aqui há mais de 10 anos e têm amor pelo que fazem. Tanta paixão que os filhos acabaram herdando esse amor pelo campo. A oportunidade de os jovens aprenderem mais sobre essa profissão surgiu com a Lei da Aprendizagem. Filha de uma empregada da fazenda, Camila se candidatou à vaga de jovem aprendiz assim que soube da novidade. Aqui no meio de toda essa plantação, ela estuda e também coloca a mão na terra. Achava que eu não conseguiria, mas quando eu entrei, que eu fui ter a minha experiência prática, vi que também não era aquele bicho de 7 cabeças. Aí surgiu também a vontade de fazer um curso técnico em agropecuária, em agronomia. A contratação dos 40 aprendizes desta fazenda foi feita com base na Lei 10.097 de 2000, conhecida como a Lei da Aprendizagem. De acordo com a norma, estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes, cujas funções demandem formação profissional. A norma também determina que a contratação deve ser efetivada pela empresa, com assistência de entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, que no caso das atividades do campo é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. A aprendizagem no meio rural, ela dá da seguinte forma: a empresa contratante ou a fiscalização do trabalho, ela vai confirmar, vai ver a obrigatoriedade dessas cotas, né, do cumprimento das cotas de aprendizagem. A partir disso, a empresa vai procurar o Senar para ver se tem algum curso que atenda a sua área fim. O Senar ele vai analisar a empresa, vai ver se está contribuindo para a instituição e vai personalizar um curso de acordo com a demanda da empresa, né? Então, se for, por exemplo, uma empresa de fruticultura, o Senar vai olhar dentro dos cursos que a gente já tem cadastrados no Ministério do Trabalho
e vai adaptar a grade curricular de acordo com a vivência da empresa. Dentro do programa de aprendizagem, os jovens têm aulas teóricas, dadas por um instrutor formado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e práticas, que são acompanhadas por um agrônomo da empresa. As aulas teóricas são de responsabilidade do Senar e abordam o núcleo básico com conteúdos comuns para todas as profissões, como português, matemática e informática. Aqui na fazenda, os aprendizes estudam vários temas, entre eles a produção de verduras e legumes. Os aprendizes aplicam o que aprenderam aqui no campo com a supervisão de um agrônomo. Eles auxiliam na limpeza do solo, retirando ervas daninhas, e no raleio, que é a retirada do excesso de mudas ao redor da plantação. Todos os equipamentos de proteção individual são disponibilizados pela empresa. O Camilo é quem auxilia na coordenação desses aprendizes. Ele acompanha diretamente o trabalho no campo e garante: os jovens não realizam trabalhos perigosos e insalubres, uma vez que muitos não fizeram 18 anos. Eles não podem trabalhar perto de máquinas, né? Não podem trabalhar onde tem agrotóxico, e nos galpões de beneficiamento, né? Onde tem empilhadeiras, onde tem correias, né? Nesse sentido, eles não podem trabalhar. E está muito exposto ao sol muito quente, a alta temperatura e a baixa umidade. Aqui na fazenda, os aprendizes recebem um salário mínimo hora, como determina a lei de aprendizagem. Filhos de empregados da empresa, eles estudam pela manhã e vêm para a fazenda à tarde, onde é fornecida a alimentação antes do início do curso. A ideia de contratar os filhos dos profissionais partiu da própria empresa. E aí nós chegamos à conclusão, na verdade, de que se a gente trouxesse filhos de funcionários, de certa forma a gente poderia incrementar a renda da família de um colaborador que trabalha conosco aqui já e ajudar ele de alguma forma. Então foi pensado dessa forma. Optamos então, os filhos dos nossos funcionários estão muito deles nessa faixa etária, a qual se encaixa o jovem aprendiz. Então optamos por trazer esses justamente para fazer um complemento de renda, né? Sabe a Camila do início da reportagem? Graças à aprendizagem, ela diz que vai continuar a trabalhar no campo e escolheu a carreira que vai seguir. De trabalhar na área de pesquisa sobre ir para o campo, mexer com a soja, fazer a peroxidase dela para ver se é positiva ou negativa. Eu achei muito interessante, era algo que eu também não tinha esse conhecimento e quando eu fui para o campo aprendi a manusear. Pedro também aprovou a oportunidade. Me ajudou a conhecer um pouco mais e também a conhecer novas pessoas, né? Isso aqui também pode ser como uma oportunidade, uma porta também assim de passagem para conseguir um emprego aqui já na empresa, né? Por causa que em vários setores que a gente atuou já dá para as pessoas saberem uma base assim, a respeito da gente, isso como uma oportunidade. A aprendizagem no campo proporciona ao jovem da área rural uma oportunidade de estudo e de renda. Uma maneira de diminuir o trabalho infantil que ainda é muito presente nesses locais. De acordo com dados da Fundação Abrinq, 85% das crianças de 5 a 9 anos estão trabalhando em atividades agrícolas. Os números têm como base uma pesquisa nacional por amostra de domicílios sobre o assunto, a PNAD, feita em 2015. É muito importante perceber que quando nós falamos de trabalho infantil e das piores formas de trabalho infantil, pelo menos os 10 primeiros tipos que são correlacionados às piores formas de trabalho infantil estão no campo. E por que isso? Porque no trabalho infantil do campo, essas crianças têm acesso a agrotóxicos, elas podem ser contaminadas, elas podem ser mutiladas. Existem muitos casos em que crianças têm as mãos, os pulsos cortados por facões. E ao estar na cana-de-açúcar, na plantação do milho, de hortaliça, castanha de caju, enfim, diversas outras formas de trabalho no campo, elas acabam também se afastando da educação. Então, nós teremos um campo pobre com crianças que não têm qualificação profissional. Para a coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra Kátia Magalhães Arruda, a aprendizagem no campo tem papel fundamental na erradicação do trabalho ilegal de crianças e adolescentes. Com a aprendizagem, esse jovem ele vai poder, sim,
colher conhecimentos, ele vai poder ajudar a sua família no futuro, porque é muito comum no campo os jovens trabalharem junto com os pais, e ele não vai estar afastado do processo educacional. Junto com a aprendizagem vem a escola, vem o conhecimento técnico e a prática. E nesse sentido, ele vai poder desenvolver melhor no futuro, não só para si, mas como para a sua família e para a sua comunidade, as habilidades que aprendeu enquanto foi aprendiz. Isso na sua fase adulta, quando ele estiver apto para o trabalho de um modo geral. Hoje, 21 estados do Brasil já contam com um programa de aprendizagem rural. E o objetivo do Senar é que eles se estendam por todo o país. Em abril de 2018, o Serviço Nacional e o TST assinaram um protocolo de intenções para a aprendizagem no meio rural, para estímulo à aprendizagem. Então, a gente assinou esse protocolo com vários pontos. A gente tem a questão do prêmio de aprendizagem voltado para a empresa, né, para valorizar a atitude que a empresa está tendo em receber esses jovens, em absorvê-los também, né, nos cursos de aprendizagem. A gente tem também uma campanha que a gente já está fazendo também de aprendizagem, né, para valorizar, para estimular que esses números cresçam no meio rural. E outras ações também, a gente está vendo com os estados, os desembargadores do trabalho também, gestores da aprendizagem. Desde 2004, mais de 27 mil jovens passaram pelos cursos de aprendizagem rural em todo o país. A gente pede até a sensibilização dessas empresas para que, quando tiver uma cota a cumprir, se organizar para cumprir, porque ela é muito importante para o país e também para a questão desse jovem, né? Então, um jovem que está participando dessa programação, ele vai estar sendo transformado para a vida inteira. Então, olha a responsabilidade que a empresa tem, né, na formação desse jovem e da melhora do país. Né? A gente sabe que no campo tem uma defasagem imensa de profissionais qualificados e está aí a oportunidade da empresa de suprir essa lacuna que está tendo, né? Então, ela vai ser parte da melhora do país. No próximo bloco, as dúvidas trabalhistas do motorista de ônibus e da gerente de RH de uma empresa de transporte público são respondidas por um juiz de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ainda hoje, as peças produzidas por uma artista plástica de Brasília que usa o vidro como matéria-prima. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho no JT em Ação. O TRT de Alagoas promoveu o Seminário de Saúde e Segurança do Trabalhador. O evento fez parte da programação da Justiça do Trabalho para o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, em 27 de julho. O objetivo foi chamar a atenção e sensibilizar o público com relação à importância de se adotar uma postura proativa de prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Ainda sobre segurança no trabalho, os gestores do programa Trabalho Seguro na Paraíba, juízes André Machado e Mirela Caú, acompanhados de integrantes do grupo de teatro Justiça em Palco, visitaram a empresa de alimentos São Brás. A intenção foi mostrar como a Justiça do Trabalho atua dentro do programa Trabalho Seguro para estimular práticas saudáveis e evitar acidentes de trabalho. O grupo Justiça em Palco também apresentou a peça Assédio Moral, Violência no Trabalho, encenada por servidores do TRT da Paraíba. Ao final do evento foram distribuídas cartilhas sobre os direitos e deveres de patrões e empregados. O TRT da 14ª Região realizou a 16ª edição da ação social TRT Comunidade, a Justiça do Trabalho mais próxima de você, na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, no bairro Caladinho, na zona sul de Porto Velho. Durante o evento, a população teve acesso a diversos serviços públicos gratuitos, como atendimento médico, emissão de documentos, orientação jurídica, eleitoral, trabalhista, sobre previdência social, educação para o trânsito, além de recreação para as crianças.
A iniciativa é promovida pela Justiça do Trabalho em parceria com diversos órgãos públicos federais, estaduais, municipais, entidades da iniciativa privada e do Sistema S. Os direitos e deveres de patrões e empregados atraem o interesse de qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho. E hoje vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do motorista de ônibus e da gerente de RH de uma empresa de transporte público. Quem dá as respostas é um juiz de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu sou Ana Paula, coordenadora de RH, e eu gostaria de saber se eu posso punir o meu colaborador por cometer infração de trânsito no horário de trabalho. Olha, Ana Paula, quanto à sua pergunta, eu tenho que esclarecer primeiramente que a CLT, quando fala sobre esse assunto, ele diz que só pode haver desconto no salário do empregado se ele cometer alguma infração por dolo, ou seja, se ele teve a intenção de fazer aquele ato. E não por culpa. A culpa seria o quê? Negligência, imprudência, imperícia. Se for numa dessas hipóteses e ainda assim se ele concordar com esse desconto, se já tiver um prévio acordo com esse desconto. Então, por analogia, já que não pode haver um desconto no salário, eu também entendo que não pode haver uma punição nesse caso de simples culpa, a não ser em caso de dolo, obviamente. Meu nome é Luciano Freitas, sou rodoviário. Tenho direito ao intervalo de descanso entre as viagens? De quanto tempo no mínimo? Para o motorista, como para qualquer outro empregado, o descanso mínimo entre uma jornada e outra deve ser de 11 horas e a lei não mudou. Mesmo com a reforma trabalhista, continua sendo de 11 horas por conta de atender o interesse da saúde do empregado. Em que situações o motorista tem o direito de receber o adicional de insalubridade? Olha, o adicional de insalubridade, ele consta numa lista na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, ou NR15, assim chamada. Ela faz uma lista de uma série de fatores que podem influir negativamente na saúde do empregado, como exposição a ruído, exposição a calor, algumas condições extremas, ou muito frio, ou muito calor, e qualquer coisa que possa, no ambiente, causar mal à saúde dele. No caso do motorista, inclusive, tem uma parte dessa NR que se aplica especificamente, que é quanto a vibrações. Então já há estudos comprovando que em alguns casos, por ele dirigir com a direção, né, que vibre muito, aquilo pode causar dano ao organismo dele. Então, em todos esses casos, ele pode receber o adicional de insalubridade se não for neutralizado. Porque há alguns casos em que há a neutralização, por exemplo, no calor, se ele dirigir numa cabine que esteja, né, com ar-condicionado, no frio, se tiver aquecimento, com muita luz, então coloca película, a empresa fornece óculos escuros e por aí vai. Se houver essa neutralidade, essa neutralização, então ele não vai receber o adicional. Mas caso a empresa não consiga neutralizar, aí ele tem direito de receber o adicional, sim. Minha última viagem termina à meia-noite. Tenho direito a adicional noturno? Luciano, o adicional noturno ele é computado entre as 22 horas e as 5 da manhã. Portanto, qualquer trabalho que você faça entre 22 e meia-noite está dentro do horário noturno e, portanto, tem direito ao adicional noturno, que é 20% calculado sobre a sua remuneração. No próximo bloco, litigância de má-fé. Saiba o que é e o que ela representa em um processo judicial. E ainda no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as peças de uma artista plástica feitas com cacos de vidro. Nós voltamos daqui a pouco. O termo litigância de má-fé está relacionado a agir com deslealdade durante o curso de um processo judicial. Mas você sabe o que caracteriza essa prática? Confira na reportagem do TRT da Bahia. Litigância de má-fé. Palavras que estão ainda mais em evidência depois que a reforma trabalhista entrou em vigor. Será que todo mundo sabe o que significa? Litigância de má-fé
Rapaz, não sei. É quando a pessoa pleiteia uma coisa da justiça mentindo, usando de mentira. Sinceramente, não. Não imagina o que significa esse termo? Não. A litigância de má-fé ocorre quando uma das partes age com deslealdade durante o curso do processo. Nós já tínhamos a caracterização da litigância de má-fé no Código de Processo Civil e, a partir da reforma trabalhista, a litigância de má-fé vem prevista também no corpo da CLT. As mais comuns, que no dia a dia a gente se depara aqui na Justiça, na atuação prática, são aquelas que dizem respeito à alteração da verdade dos fatos ou à utilização do processo para obter alguma vantagem indevida. Mas existem outras, né? Usar recursos procrastinatórios, outras condutas ali que são previstas. É um grave problema que sempre foi combatido, né? Existe normativo específico permitindo pena de litigância de má-fé, obviamente aplicando multa e também prevendo outras sanções, tanto para a parte quanto para o profissional envolvido, inclusive comunicação do fato à OAB. Quer ver um exemplo? Uma funcionária alegou entre os pedidos feitos aqui na Justiça do Trabalho que não recebia o valor da participação nos lucros e resultados, mas a empresa a contradisse apresentando os comprovantes de pagamento. A primeira turma do TRT da Bahia manteve a decisão da 2ª Vara do Trabalho de Salvador, que condenou a autora do processo ao pagamento da multa de 1% dos valores em questão, por faltar com a verdade. A juíza Andréa Presas explica quais as penalidades podem ser aplicadas a quem agir com má-fé em juízo. O juiz vai condenar esse litigante que age de má-fé ao pagamento de uma multa. Essa multa ela vai variar entre 1% e 10% do valor da causa. Além disso, esse litigante de má-fé ele também deve ser condenado não só a multa, mas indenizar a parte contrária pelos prejuízos que a parte contrária sofreu e, por fim, a pagar as despesas processuais, o que inclui aí os honorários advocatícios. Novidade trazida pela reforma trabalhista, também as testemunhas podem ser condenadas por falso depoimento. Aquela testemunha que comparece e que falta com a verdade, que age de má-fé perante o juízo, ela também pode ser condenada ao pagamento de uma multa, aquela multa que vai variar entre 1% e 10% do valor da causa. Cacos dos mais variados tipos de vidros, ao invés de irem para o lixo, se tornam belas peças decorativas nas mãos de uma artista plástica de Brasília, Distrito Federal. Centros de mesa, fruteiras, vasos, porta-guardanapos e até bijuterias são criadas a partir da fusão do vidro em altíssimas temperaturas. Cada peça é feita de uma forma única e artesanal. Veja só. Eu sou Luísa Dornas, trabalho com vidro há uns 5 anos. Escolhi esse material por ser um material rico, que oferece bastante possibilidade de criação. Toda a minha formação de estudante foi mais na área artística. Depois eu trabalhei com a cultura, mas sempre como produtora, como organizadora, como coordenadora e tudo. E só depois que eu me aposentei que eu voltei a trabalhar com as mãos. Aí pude botar para fora de novo toda a minha necessidade de criar, de trabalhar algum produto que viesse a ser uma obra de arte. Eu trabalho fazendo objetos de decoração, utilitários, vasos e agora estou partindo inclusive para joias e bijuterias. Uma grande amiga, Paula Thanos, é design de joias. Nós firmamos uma parceria onde eu crio as peças em vidro e ela faz todo o design de acabamento. E está tendo muita aceitação e à medida que a gente vai criando, essas peças vão sendo comercializadas e tem sido muito bacana. Nós criamos uma marca, estamos agindo profissionalmente em embalagens e tudo. E é um mercado promissor. Aqui em Brasília tem algumas pessoas trabalhando com vidro, mas muito com vidro nacional e o vidro pintado. São trabalhos belíssimos, mas é um outro tipo de técnica desenvolvida. A técnica que eu desenvolvo é a fusing glass, que é a fusão de vidro. Para fazer uma peça como essa, eu utilizei 3 cores de vidro, vidros já coloridos, uns bem transparentes, outros mais opacos, e foi queimado uma placa seguindo o desenho que eu queria.
Depois que essa placa horizontal foi queimada, no outro dia ela foi colocada numa forma e recebeu o formato que eu gostaria que essa peça tivesse. Eu trabalho com diversos tipos de vidro, desde vidros reciclados, como cacos de garrafa, vidros blindex que quebraram, usando esmalte para colorir, e vidro de janela, vidro normal, quebrado, que se transforma em trabalhos. Para desenvolver um trabalho, eu escolho o vidro que eu quero trabalhar, as cores, faço um croquis, um desenho, e aí eu começo a recortar o vidro para montar essa peça. Primeiro eu vou montar uma placa que vai ser queimada para depois ela vir para um molde e se transformar na peça que eu quero. No começo foi muito difícil, mas eu tive o apoio do Sebrae, eu sou microempreendedora individual. Com isso, o Sebrae me proporcionou participar de várias feiras, exposições, e eu uso também as redes sociais como o Facebook, o Instagram para divulgar o trabalho. As pessoas que me procuram agora é para presentear presentes especiais, presentes para casamento, presentes de aniversário, porque sabe que estão levando uma peça única, exclusiva e assinada, né? Meu trabalho é uma arte porque ele é criativo, ele é único, ele exige uma técnica esmerada e um produto muito especial, que é o vidro. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!